Saudações torcedores do São Paulo, hoje trago 3 notícias incríveis sobre o nosso time, fiquem até o final do vídeo. Se inscreva no canal, deixem seu like e compartilhem suas opiniões nos comentários. Vamos à primeira notícia. Torcida do São Paulo reage a especulações e expõe apoio a Zubeldia em Campinas. Cerca de 1 hora antes de São Paulo x Vasco começar na quarta, dirigentes tricolores foram ao gramado do Brinco de Ouro, em Campinas. O presidente Júlio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte e o executivo Rui Costa ouviram torcedores gritarem o nome do técnico Luiz Zubeldia, que ainda não tinha saído do vestiário. Não foi aleatório, foi uma demonstração de apoio das arquibancadas ao treinador após dias em que cartolas foram acusados, principalmente em redes sociais, de se afastarem de Zubeldia após as eliminações na Copa do Brasil, na Comebol Libertadores e de partidas de desempenho ruim no Brasileiro. Casares reagiu aos gritos de forma discreta, com acenos aos torcedores. Na semana passada, ele se reuniu a sós com Zubeldia no que teria sido um encontro para respaldar o argentino. A torcida do São Paulo em Campinas voltou a gritar o nome do treinador em outras oportunidades, como quando foi a campo para o aquecimento e depois da partida. Quando as escalações foram divulgadas pelo sistema de som do estádio, o técnico foi quem gerou reação mais barulhenta. Eu me sinto muito feliz aqui no São Paulo. Tenho claro que nós, treinadores, sempre vamos de jogo em jogo, apesar dos contratos extensos que podemos ter. Falei com o Júlio, falo com o Carlos, o Rui, o Muricy. A mim sempre mostraram tranquilidade, e quando perdemos, perdemos todos, disse Zubeldia em Campinas. Tenho de ter clareza para analisar a situação, que rendimentos tivemos na Copa do Brasil, na Libertadores, que rendimento estamos tendo no Brasileiro. Colocar tudo sobre a mesa e fazer uma análise profissional, uma análise mais objetiva possível. Ele também ressaltou manter boa relação com membros da diretoria. Os dirigentes sempre vão aos treinos, estão todos os dias, veem os treinamentos, e mantêm uma distância normal, boa, comigo, com os jogadores. Não precisam falar sempre, eu gosto da distância. A vitória sobre o Vasco com desempenho convincente e placar elástico. A baixa temperatura no CT da Barra Funda após dias em que as garantias dadas a Zubeldia foram colocadas em dúvida. Com 50 pontos, o São Paulo voltou a encostar no Flamengo, o quarto colocado, que tem 51 pontos. Os cariocas ainda têm 2 jogos a menos neste momento. A equipe agora volta a campo só no dia 26, quando enfrenta o Criciúma, fora de casa, pela 31ª rodada. Segunda notícia. Entenda por que São Paulo tirou Alan Franco de jogo contra o Vasco. Rafinha perde posto de titular com Zubeldia e pode não ficar no São Paulo. O lateral direito Rafinha perdeu o posto de titular do São Paulo na última rodada do Brasileirão Betano. O experiente jogador de 39 anos era peça importante do time de Zubeldia, mas Igor Vinícius tomou a posição. Nas últimas partidas, o camisa 13 foi fortemente questionado pelos torcedores por conta de suas atuações e falta de intensidade dentro de campo. Com isso, o técnico Zubeldia também notou que o time poderia melhorar com a saída do experiente. Com isso, a sua permanência continua bem provável nos bastidores. Ele tem contrato somente até dezembro deste ano e a diretoria já demonstrou interesse de sua renovação caso ele queira permanecer por mais tempo. Foi noticiado recentemente que o São Paulo pretende renovar com Rafinha e Luiz Gustavo para 2025. Apesar disso, internamente a dupla já tem sido vista como cartas fora do baralho para a próxima temporada. O clube aguarda o desfecho da temporada para sentar e conversar com a dupla, sobre principalmente a questão física. A ideia seria de oferecer 6 meses ou 1 ano de contrato, mas não deve acontecer. Felipe é o treinador do Flamengo, enquanto Rafinha continua em atividade como lateral no São Paulo. Aos 39 anos, o lateral direito não descarta se aposentar em 2024, e foi chamado para se reunir com Felipe em uma comissão técnica. Jorge Jesus, que comanda o Al Hilal, também teria feito um convite informal para o experiente. Ambos trabalharam juntos no Flamengo e têm um grande apreço um pelo outro. O Bayern também surge como interessado. Terceira notícia. Lucas quebra jejum no São Paulo marcando 2 gols na mesma partida após 5 anos. Com o show de Lucas Moura e grande atuação de Luciano, o São Paulo bateu o Vasco por 3-0 em Campinas, na noite da última quarta-feira 16. Chegou aos 50 pontos e segue na briga por uma vaga direta para a próxima Libertadores da América. E o resultado não foi o único ponto a comemorar no São Paulo. A participação de Lucas Moura no estádio Brinco de Ouro encheu o São Paulino de orgulho. Além disso, o meia quebrou uma marca que já perdurava há mais de 5 anos.
O camisa 7 marcou 2 gols no jogo da última quarta-feira 16, o que não acontecia desde a semifinal da Liga dos Campeões de 2018-2019. Na ocasião, o meia São Paulino acabou classificando seu ex-clube na Inglaterra para a decisão da Champions League. Depois daquele duelo pela Champions, Lucas Moura nunca mais havia conseguido marcar mais de um gol em uma mesma partida. Até chegar ao duelo contra o Vasco, o armador entrou em campo 151 vezes pelo Tottenham e mais 58 pelo tricolor paulista. Se não conseguiu fazer 2 gols na mesma partida, pelo menos tanto pelos ingleses quanto para o São Paulo, Lucas tem um bom número de bolas na rede. Pelo Tottenham foram 23 gols e 21 assistências. Pelo tricolor, o profissional anotou 13 gols e 8 assistências antes dos 2 tentos contra o Cruz-Maltino. Depois de mais de um ano no tricolor, essa foi a primeira vez que o meia-atacante, que sonha em retornar à seleção brasileira, deu um show de exibição pelo tricolor. Os torcedores esperam que agora o ex-Tottenham cresça mais de produção nesta reta final de Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, Luiz Zubeldia fez questão de parabenizar o profissionalismo do jogador que, mesmo com uma queda de futebol recente, ainda tem marcas expressivas dentro do elenco como 20 participações diretas em gols em 40 partidas. Parabenizei Lucas hoje. Quando cheguei, falaram que ele rendia mais por dentro do que por fora. Creio que pode render nos dois. Está mais vigente do que nunca. Dependendo da forma que a equipe joga, ele se potencializa jogando por fora também. Hoje foi a demonstração. Hoje foi um prêmio para os dois que marcaram. Prêmio primeiro por trabalharem em equipe, e depois por converterem.